A decisão mais importante do Flamengo será tomada hoje. Vamos falar sobre isso, tem informação. Rapaz, jogador do Flamengo postando despedida nas redes sociais. Vamos trazer a verdade sobre isso aí. Tem informação sobre o De Arrascaeta, tem informação sobre um monte de coisa aí. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu, que se inscreveu. De verdade mesmo. Então vamos embora aqui para as notícias do Flamengo. O negócio é o seguinte, gente. O elenco do Flamengo treina a partir das 3 horas da tarde. Na verdade já passou, né? Os jogadores se representaram no CT do Urubu por volta das 3 da tarde após a derrota vergonhosa contra o Atlético Paranaense por 3-0. Próximo jogo é a final, simplesmente a final da Copa do Brasil contra o São Paulo às 4 da tarde no estádio Mário Filho. É, meus amigos, nós estamos tudo ferrado. E aí, eu vou, meu amigo, eu tenho que falar disso e eu vou continuar falando disso. Teve gente, pô, Pedrão, toda hora você fala essa história do ingresso, eu vou falar. Porque o senhor Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo, foi a um evento da Argentina e justificou os ingressos caros, dizendo que já tinha vendido tudo. E aí, nesse exato momento, quando eu entro no site do Flamengo, ainda tem ingresso setor leste, ainda tem ingresso setor oeste, ainda tem ingresso setor leste inferior, ainda tem ingresso setor sul. Tem um monte de ingressos no site do Flamengo por conta de uma estratégia errada. Aí o Marcos Senna, ele trabalha para o Flamengo. Vou falar do presidente do Flamengo, porque a decisão é dele. A decisão é dele. Se vai lotar, se não vai lotar, eu não sei. Eu sei que falta sexta, sábado, domingo, 3 dias para a final. E ainda tem ingresso no site do Flamengo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Já era para ter esgotado há muito tempo. O Flamengo em jogo de campeonato carioca esgota ingresso. E não esgota porque o preço está absurdo e só tem como pagar no Pix. É 1000zão no Pix, meu amigo. Você tem que transferir. Quem tem 1000zão aí para transferir? Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. E eu vou continuar falando disso. Parabéns aos envolvidos aí, tá? Vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui. Ó, o São Paulo, diferente da atitude do Flamengo, comprou os ingressos de visitante do estádio do Maracanã. Pois é, eles compraram. Eles fizeram a mesma coisa que o Corinthians fez no ano passado, que veio ao Maracanã, comprou o ingresso da sua torcida, comprou a sua carga de ingresso e vendeu mais barato para os seus torcedores. Não sei se o São Paulo vai ter a mesma postura do Corinthians, de vender mais barato para os seus torcedores. Mas já é uma atitude melhor do que da diretoria do Flamengo, que não comprou a carga de ingresso disponível, tá? Do jogo lá como visitante. Não comprou. O torcedor do Flamengo teve que entrar no site do São Paulo, enfrentou um monte de problemas, porque estava dando erro, estava dando problema, né? E parece que esgotaram a carga de ingresso como visitante, apesar de R$700, que o torcedor do Flamengo teve que pagar, porque botou R$700 aqui, os caras foram lá e botaram R$700 lá também. Gente, e aí? Já que a gente tá falando sobre grana, sobre dinheiro pingando no Flamengo, tá aqui, ó. Para o ano de 2023, o Flamengo prevê um orçamento de 118 milhões em premiação. Dessa forma, se ganhar a Copa do Brasil, garante a meta antes mesmo do desfecho do Campeonato Brasileiro. Vai estar salva essa meta. O rubro-negro, até agora, arrecadou, no entanto, apenas 67 milhões e 300 mil reais com premiações. Caso seja campeão da Copa do Brasil, fatura mais 70 e aí ultrapassa, né, vai parar lá nos 137 milhões e 300 mil reais, ultrapassa os 118 milhões de reais. O segundo colocado, caso o Flamengo seja vice,
garantiria 30 milhões ao clube, o que totalizaria 97 milhões e 300 mil reais. Sendo assim, precisaria terminar o Campeonato Brasileiro em pelo menos 10º para bater esses números. Vai bater! Vai bater até que, mesmo que o Flamengo fique atrás do 10º, perca, vai bater, porque a venda de jogadores que o Flamengo teve nesse ano compensa, né? Essa perca de premiação da Copa Libertadores da América, aí avançou até a final também, tem a chance de vencer. Isso aí vai ser, digamos assim, mitigado, esses efeitos da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. Só que futebol não é só dinheiro, não é só finança, não é só número no papel, é resultado dentro do campo. E isso o Flamengo realmente não vem tendo. E aí, você pega a defesa do Flamengo no Campeonato Brasileiro, meus amigos, se você somar a quantidade de gols que o Botafogo tomou em 22 jogos em Campeonato Brasileiro, mais a quantidade de gols que o Palmeiras tomou em 22 jogos de Campeonato Brasileiro, somando dá 30 gols sofridos. Somando os gols sofridos de Botafogo e Palmeiras, dá 30 gols sofridos. Apenas o Flamengo, em 23 jogos, sofreu 30 gols. O Flamengo sofre mais gols, ou a mesma quantidade de gols, na verdade, que Palmeiras e Botafogo juntos. Você tem noção disso? Você pega qualquer departamento de scout, faz uma análise disso e fala, cara, esse técnico está completamente perdido. O time é uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó. O Flamengo só tem menos gols sofridos que 4 times do Campeonato Brasileiro. Com 30 gols sofridos, o Flamengo só tem melhor defesa do que os 4 integrantes da zona do rebaixamento. Vocês têm noção de uma situação dessa que o Flamengo é um horror? Defensivamente falando, e só consegue estar ali em quarta ainda do Brasileiro porque os talentos individuais são tamanhos. O Flamengo só tem melhor defesa que Santos, Vasco, América Mineiro e Curitiba. Vocês têm noção da situação, da onde a gente tá? E o seu Gabigol também. Olha só os dados do Gabriel. O atacante Gabigol, jogador do Flamengo, recebeu mais cartões. Foi o jogador que mais recebeu cartões em 2023. 16. O Gabigol recebeu 16 cartões. 7 foram por reclamação. 3 foram por atitude antiesportiva. 3 por comemorações de gol. 2 por falta e 1 por simulação de pênalti. O Gabigol é o segundo. Na verdade, o Gabriel é o segundo. Ele só tá atrás do Hulk, né? Que também recebe cartão pra caramba, né? Recebeu 19. Só que o Hulk, meus amigos, ele não... como é que eu posso dizer? Não, é reclamação os cartões que ele recebe. Agora, o seu Gabriel, até deixar a mão, né, no adversário, ele tá deixando agora. Mostrando um completo destempero e irresponsabilidade. E que ninguém do clube coíbe isso. Eu queria saber se o Marcos Braz chama o Gabigol, meu amigo, você vai ser multado. Você vai ser multado. Porque você teve uma conduta antidesportiva ontem. Multa. Você prejudicou o Flamengo. Você feriu o jogo do Flamengo, que poderia empatar, poderia virar, não sei o que aconteceu. Acho que não aconteceria nada. Não só ele, o Sampaoli também acabou com o jogo do Flamengo, mas o Gabigol enterrou completamente as possibilidades de um empate, de uma virada. Tá? Mas vamos lá. Galera, tem atualizações sobre o Alan, que saiu mancando de campo ontem, chegou de muletas aqui no Rio de Janeiro. Tem atualizações aqui do GE. Globo, Fred Gomes e Letícia Marques, olha só. Alan passou por exames nessa quinta-feira que constataram um problema na face plantar do pé esquerdo. Com isso, ele está fora da primeira partida da final da Copa do Brasil no domingo e é bem improvável que participe do segundo jogo da decisão no dia 24. Portanto, mais uma lesão do Flamengo. Alan, mais um jogador de fora da final, tá? Contra a equipe do São Paulo da Copa do Brasil. Galera, e nessa quinta-feira
vai acontecer, a gente já vem comentando isso aqui durante a semana, vai acontecer simplesmente a decisão mais importante da história do Flamengo nos últimos anos, e para esse ano não tenho dúvida nenhuma que vai ser a decisão mais importante. O Conselho Deliberativo do Flamengo vota mudanças importantes no estatuto. As emendas são sobre o mandato presidencial do clube, que passaria de 3 para 4 anos, e também vetar reeleições. Outra regra que será votada prevê exclusão de candidatos com cargos políticos. As mudanças, caso aceitas, começariam a valer a partir de 2024. Entretanto, pessoas da oposição acreditam que, caso o tempo de mandato seja estendido, Landim pode conseguir alterar o estatuto para permanecer no clube por mais um ano. Existe esse debate também dentro do clube. E aí, o que eu acho engraçado, tudo bem, vai proibir que pessoas que têm cargo político se candidatem. Ou seja, o Bandeira de Melo, por exemplo, não poderia se candidatar à presidência do Flamengo, tá? Apesar de eu achar que ele não vai se candidatar, porque ele é deputado federal, enfim. Só que é válido uma discussão, ok. Até concordo que o cara que quer se eleger presidente, ele não pode ter cargo político, tem que estar voltado 100% para o Flamengo. Mas por que isso não se estende aos vice-presidentes? Porque hoje nós temos um vice-presidente de futebol que é vereador da cidade do Rio de Janeiro e divide as atenções e compromissos com o Flamengo, que demanda completa atenção e foco de um profissional, coisa que o Marcos Braz não tem, porque ele tem que dividir, né, e ser vereador também da cidade do Rio de Janeiro. Por que não estende isso à vice-presidência? É uma completa incoerência isso, gente. É uma completa incoerência. E aí, no horário que vai acontecer essa votação do Conselho Deliberativo hoje, as torcidas do Flamengo, enfim, o torcedor do Flamengo, o povão do Flamengo, né? Não sei se torcidas organizadas estão em torno aí também, não vou falar porque eu não sei, não posso falar o que eu não sei, tá? Mas torcidas do Flamengo, a torcida do Flamengo, bota aí no geral, planeja um protesto por volta das 7 horas da noite na Gávea, e tá correto. Claro, ninguém aqui está incentivando violência, invadir, depredar. Não, é o protesto que a Constituição Federal, né, do Brasil prevê que qualquer cidadão tem o direito de se manifestar. Então é direito do torcedor do Flamengo fazer o protesto. E o protesto tem que acontecer. E é no momento maravilhoso que vai ser essa votação no Conselho Deliberativo. E aí, o que acontece é que o BAP, né, durante todo esse tempo do Landim como presidente do Flamengo, ele teve a maioria do conselho. Tudo que passa pelo Conselho Deliberativo do Flamengo é aprovado, né? Sobretudo se for de ideia do presidente do Flamengo, porque ele tem a maioria do conselho, a maioria das pessoas do conselho concordam com o presidente do clube. Mas dessa vez, para essa alteração do estatuto de 3 para 4 anos, segundo a apuração do Diogo Dantas do jornal O Globo, o BAP, Luiz Eduardo Batista, que é um dos manda-chuvas do Flamengo, não concorda com essa emenda de mudar para 3 para 4 anos o mandato do presidente do Flamengo. Ele não concorda com isso e o grupo político dele provavelmente vai votar contra essa emenda. Inclusive está sendo articulado com apoiadores para tentar barrar esse projeto. Ou seja, o governo de coalizão do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, começa de certa forma a se dividir, sobretudo porque ano que vem tem eleição no clube e, se eu não me engano, o BAP tem aspirações políticas no clube de vir, quem sabe, a se tornar presidente do Flamengo. Então, não é certo que vai passar isso aí, apesar de eu achar que ele continua com a maioria e a chance de passar é enorme, tá? E repito, dizem, não, é apenas para o próximo mandato. Vamos aguardar, né? É melhor esperar para ver. É melhor esperar. Aí tá aqui, ó.
o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, se manifestou através das redes sociais e chamou a proposta de golpe e desabafou. Abre aspas para o Bandeira de Mello. Tentaram me expulsar 3 vezes do clube que aprendi a amar ainda menino. Perderam todas as vezes. Agora, em um ato de desesperado, um golpe. Querem a todo custo perpetuação do poder, escreveu o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, se mostrando contrariado a essa nova proposta do governo Rodolfo Landim ao Conselho Deliberativo do Flamengo, e certamente ele deve votar contra essa situação do Flamengo. Vamos ver no que vai acontecer isso aí. Repito, a decisão mais importante do Flamengo dos últimos tempos é essa. Outra coisa, gente, esclarecendo uma situação aí até para deixar bem claro. A conta do Davi Luiz, de um aplicativo, enfim, que o pessoal utiliza muito, publicou um vídeo, né, em tom de despedida, né, um vídeo em tom de despedida. Enfim, sabe aqueles videozinhos que bota a musiquinha triste, aí o Davi Luiz com a camisa do Flamengo, aí abraça fulana. O pessoal olhou aquilo, foi a conta oficial dele que publicou. O pessoal olhou aquilo e falou: nossa, o Davi Luiz tá se despedindo do Flamengo? O que é isso? O cara tá indo embora do Flamengo. Todo mundo começou a repercutir. Isso chegou até o staff do Davi Luiz, a equipe do Davi Luiz, e a assessoria do Davi Luiz explicou que a conta foi invadida, tá? Não é dele, a conta dele foi invadida, tá? Não sei por quem. Não é dele, e a pessoa foi lá e publicou isso aí. O Davi Luiz não publicava vídeos nessa conta desde a época que ele era jogador do Arsenal, por exemplo, né? Desde a época que ele era jogador do Arsenal, então não foi ele que publicou essa despedida, beleza? Essa é a verdade sobre a questão da despedida. Causou um alvoroço danado isso aí, mas isso aí não é verdade, tá? O próprio Davi Luiz negou, a assessoria dele informou. E aí, falando agora sobre o De Arrascaeta, o Mundo Rubro-Negro escreve aqui: Arrascaeta deve enfrentar São Paulo, mas pode deixar o Flamengo em 2024, diz agente do Meia. Aí tá aqui, ó. Em entrevista ao canal Esporte 890 do Uruguai, Daniel Fonseca falou o seguinte, abre aspas: ontem conversei com ele. Talvez no domingo ele possa estar no banco de reservas, cravou o representante. Mas em seguida, Fonseca deu uma declaração que deixou preocupada a torcida do Mengão. Abre aspas: de agora até dezembro, veremos o que pode surgir para ele. Ele é um ídolo do Flamengo. Se o clube ganhar a Copa do Brasil, o clima vai se acalmar. Ele só falou que vai ver, né? Natural, ele é empresário do jogador, vai ver o que vai surgir para o jogador aí no futuro. Não encaro exatamente isso aí, algo para ficar preocupado, até porque o De Arrascaeta renovou recentemente com o Flamengo. Tem uma multa rescisória alta também, não acredito que... Ele gosta do Rio de Janeiro, né? O próprio Rafael Sobis foi lá no Charla Podcast e falou: pô, o que o Rio de Janeiro faz com as pessoas? O Arrascaeta era tímido lá no Cruzeiro, chega no Rio, vira uma pessoa completamente mais despojada, mais, enfim, extrovertida, né? Brincalhona, né? Ele gosta dessa vibe carioca do Rio de Janeiro, então realmente não vejo problema. E aí, o Ecrem Conor traz uma informação aqui sobre, importante informação também em relação ao agente, falando que pode ser que ele esteja no banco, pelo menos, o De Arrascaeta, até para confundir, né, o Dorival Júnior lá no São Paulo. E vai jogar, não vai jogar? Enfim, vamos entrar na questão do Gerson. O Lyon da França demonstra interesse em Gerson. O jogador é peça fundamental no esquema do São Paulo. É o Textor, né? É o Textor. Enfim, vamos ver qual vai ser a decisão da diretoria do Flamengo em relação a isso. Informação do Ecrem Conor. Meu querido, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.